Célia, com os irmãos, e veio um monte de mulher chorando. Mas os homens também choram, né? Os homens também choram. A gente tem coração. Meus queridos, hoje nós temos algo muito extraordinário acontecendo na nossa igreja. Teremos mais um evangelismo. Eu lembro que há mais ou menos um ano nós tivemos um evangelismo que também foi muito bom, mas tivemos um intruso. Vocês acreditam nisso? Tivemos um intruso na equipe. Eu lembro que eu e Tião começamos a fazer a ronda aqui, resolvendo algumas coisas, e um cachorrinho pretinho corria atrás de nós. Para onde a gente ia, o cachorro ia atrás. Até na hora da foto, se vocês acham que eu estou brincando, é só olhar no meu Facebook e vocês vão ver lá a equipe toda e o cachorrinho lá também. O cachorrinho, para onde a gente ia, ele ia atrás. Aí nos comentários, quando a gente posta alguma coisa no Facebook, tem sempre aqueles comentários, né? Aí uma pessoa colocou: adote a fidelidade do cão. Adote a fidelidade do cão. E é sobre fidelidade que nós vamos conversar um pouquinho. E quando se trata de equipe, nós sabemos que é um momento ali de seleção. Mas não é seletivo porque nós queremos esse ou aquele. É porque as pessoas se dispõem e vêm fazer parte da equipe. E em todo evangelismo tem que ter a equipe para trabalhar. Aqueles que vão trabalhar na linha de frente, que vai conduzir o povo, estimular o povo a também quererem trabalhar. Jesus também montou uma equipe. E quando Jesus montou uma equipe, ele recrutou os homens mais habilidosos nas suas áreas de trabalho. Eram homens letrados, mas eles eram habilidosos no que faziam e eles gostavam de fazer do trabalho dele algo que pudesse beneficiar a si mesmo, claro, e também o seu semelhante. Jesus comissionou esses homens, em especial Pedro e André, e esses homens que eram pescadores profissionais, agora começaram a trabalhar na pesca de almas. Mas, como tem sempre um penetra na equipe, temos uma história bem interessante de dois cidadãos que eram um exemplo claro de missionários inutilizados. Inutilizados porque eles estavam aprisionados pelos poderes das trevas, inutilizados porque eles não tinham nenhuma ocupação, inutilizados porque eles viviam em alguns lugares que não faziam parte de um lugar bom para a humanidade viver. Nós vamos encontrar essa história no livro de Mateus, capítulo 8, versículos 28 em diante. E vamos encontrar uma história muito linda de superação, de garra e determinação de dois ex-endemoniados gadarenos. Mateus capítulo 8, versículos 28 a 34. Todos acharam? Quem achou, diga amém. Fechemos os nossos olhos. Querido Pai Celestial, obrigado, Senhor, por estarmos aqui com a Tua palavra aberta. Hoje nós vamos aprender como superar os nossos problemas, as nossas dificuldades. E queremos que o Senhor nos ajude e esteja presente entre nós. Muito obrigado por Tua presença. Usa-me, Senhor, para falar por Ti, para que toda a igreja sinta o Teu poder, em nome de Jesus. Amém. Diz assim: tendo ele chegado à outra margem, a terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro dois endemoniados, saindo dentre os sepulcros, e a tal ponto furiosos, que ninguém podia passar por aquele caminho. Versículo 29. E eles que gritaram: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Ora, andavam pastando tão longe deles uma grande manada de porcos. Então os demônios lhe rogavam: se nos esperes, manda-nos para a manada de porcos. Pois ide, ordenou-lhe Jesus, e eles saindo passaram para os porcos. E eis que toda a manada se precipitou despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, e nas águas pereceram. Versículo 33.
Fugiram os porqueiros e, chegando à cidade, contaram todas estas coisas e o que acontecera aos endemoniados. Então a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus. E vendo, lhe rogaram que se retirasse da terra deles. É importante lembrar que Jesus e os discípulos haviam atravessado aquele mar em busca de paz e tranquilidade. Eles viviam num trabalho missionário tão intenso, mas tão intenso que se aglomeravam muitas pessoas. E eles, por um momento, queriam um pouquinho de tranquilidade e privacidade. Agora, imagine aí, eu estou num trabalho intensivo, pregando o Evangelho para uma multidão, e de repente vem um cansaço humano. É normal que o cansaço venha e nós queremos descansar um pouquinho. Agora resolvo ir para o outro lado da margem do mar para ter um pouquinho de tranquilidade. E o que me acontece? Com o que eu me deparo? Com dois homens furiosos, dois endemoniados, possessos pelo inimigo. Agora eu começo a coçar a cabeça e fico me perguntando o que eu posso fazer, se eu estou a fim de descansar um pouco. No trabalho missionário não tem descanso. No trabalho missionário não tem aposentadoria. No trabalho missionário nós precisamos mais do que nunca pregar o Evangelho. E quando queremos um pouquinho de paz, nos é mandado intranquilidade, problemas, entre outras coisas. Eu me lembro que no outro evangelismo que eu fiz, eu não tive muitos problemas e comecei a me perguntar, olha, por que eu não tive tantos problemas? Porque normalmente quem faz evangelismo é caçado. O inimigo caça ele, tenta destruir todos os planos, as estratégias que ele tem para empenhar no evangelismo. Mas antes mesmo de começar o evangelismo, eu já comecei a ter problemas. Então, isso significa que o evangelismo será um sucesso. Significa que o evangelismo, dessa vez, vai despertar a atenção da igreja e das pessoas que irão nos ver pregando o evangelho. O meu pobre computador não tem nem 1 ano e meio de vida, pifou. Foi o primeiro problema que eu adquiri, entre outros que eu não vou citar aqui. Mas aqueles dois, quando saíram à procura de Jesus, eles não estavam sozinhos. Eles estavam dominados por um poder sobrenatural. Aí vocês podem me perguntar, por que eles estavam dominados? Bom, isso aí se estende de uma linha de raciocínio muito grande. Ninguém sabe ao certo se eles tinham uma vida irregular, desregrada, ninguém sabe o que eles faziam. A Bíblia só relata que eles estavam num lugar muito precário, que eles estavam furiosos e que ninguém conseguia se aproximar deles. Harmonizando os relatos de Mateus, esse texto que nós lemos, com o de Marcos, capítulo 5, de 1 a 20, vocês podem conferir depois quando chegarem em casa, e Lucas 8, do 26 ao 39, temos uma descrição aqui assustadora. Temos uma descrição aqui horrenda. Nesses 3 relatos, diz que eles viviam no cemitério. Era o lugar desses homens. Eles moravam lá. Eles não iam lá por um acaso. Eles moravam nesse cemitério. Um ser humano morando no cemitério. Se você encontrar com alguém morando no cemitério, você vai ficar assustado, você vai correr. Com certeza você vai correr. E a situação era tão feia, tão precária, que eles estavam acorrentados. Você mora no cemitério e ainda por cima você está acorrentado. E eles andavam nus. Já imaginou? Comece aí, pensar aí num cidadão que mora no cemitério, anda nu e está acorrentado. O que você vai pensar? É uma pegadinha. Mas não era pegadinha. Eles realmente viviam dessa forma. E além disso, eles não aparavam a barba, o cabelo deles era todo despenteado, o cheiro era insuportável. Você não conseguiria se aproximar de um cidadão como esse. E além de tudo, o seu aspecto era tão terrível que parece até filme de terror. Com certeza eu não quero me aproximar de um cidadão desse, a não ser que seja extremamente necessário.
A Bíblia diz que eles tinham uma legião. E uma legião, naquele tempo, no Império Romano, era de 2.500 soldados até 6.000 soldados. Essa era uma legião. Agora imagine aí, 2.500 demônios até 6.000. Que situação era essa que esses homens viviam? 2 filhos de Deus acorrentados e aprisionados por Satanás, vivendo em circunstâncias incomuns, que nem um animal conseguiria viver. É assim que Satanás quer fazer com as pessoas. É assim que vive uma pessoa longe de Jesus. Você pode até estar bem bonito por fora, mas talvez por dentro a sua vida seja um fracasso de tantas frustrações, de tantas coisas horríveis que você nem se reconhece. Você não mora no cemitério, mas o cemitério mora dentro de você. Sabe, meus queridos, isso verdadeiramente é uma cena de terror. Isso descreve exatamente o desejo que o inimigo quis tanto fazer desse mundo densas trevas. Algumas pessoas aqui já tiveram experiências de encontrar um possesso. Existem 2 tipos de endemoniados. Existem aqueles tipos de pessoas que perdem a consciência, que fica fora de si, tem um poder sobrenatural que agora rege todos os músculos e todos os movimentos de um cidadão que está possesso. Esse nós conseguimos ver literalmente. Mas existe um outro tipo de possessão que é a mais perigosa de todas. É aquela que nem mesmo a pessoa sabe que está possessa, mas ela tem plena consciência que está fazendo tudo aquilo que agrada a ela. Quer um exemplo claro disso? Eva. Eva estava possessa e não sabia, porque ela estava sendo usada por Satanás. Uma possessão não significa que sempre a pessoa estará fora de si, mas de forma inconsciente, uma pessoa pode estar possessa e pode agir de maneira equivocada, levando outras pessoas ao precipício. Outro exemplo claro também é o de Pedro. Pedro era um seguidor irrestrito, melhor dizendo, de Cristo. Estava o tempo todo com Jesus, mas chegou um momento que ele vacilou e ele disse: não, Senhor, não precisa morrer, o Senhor não precisa fazer isso. Ele estava consciente do que ele poderia fazer de bom para a causa de Cristo, mas de forma inconsciente ele não estava agindo como um cidadão que pertence ao reino celestial. E o que Jesus respondeu? Arreda Satanás, porque ele sabia que um poder sobrenatural estava por trás daquele homem. Sabe, meus queridos, voltando na história, ao libertar aqueles homens daquela possessão, Jesus se deparou com algo incomum. Ele se comunicava com os demônios que estavam naqueles 2 camaradas, e eles fizeram um pedido em comum: lança-nos para os porcos. E foi exatamente isso que aconteceu. A princípio, podemos pensar aqui que Jesus falhou nesse aspecto. Como é que alguém poderia permitir que aqueles poderes das trevas incorporassem os porcos, e os porcos se precipitando, o que ia ocasionar? As pessoas ficariam com raiva, as pessoas não aceitariam Cristo. Aparentemente esse foi um plano bem executado pelo inimigo, aparentemente, porque Jesus tinha um plano melhor. E engraçado, quando nos deparamos com essa situação, nós, no termo geral, só pensamos no prejuízo material. E foi exatamente isso que aqueles homens fizeram. Eles ficaram tão preocupados com o prejuízo material que não se importaram com a libertação daqueles 2 homens. Eles não deram a mínima para aqueles 2 homens. Se importaram mais com o desperdício e com o prejuízo que aqueles porcos lhes deram.
Sabe, meus queridos, temos que ter uma coisa em mente, temos que ter consciência plena de que a salvação das pessoas é muito mais importante do que o nosso carro, do que a nossa casa, do que todas as coisas materiais. Precisamos ter essa consciência. Muitas pessoas hoje estão mais preocupadas com os negócios do que com a salvação de almas. Infelizmente, essa é a situação de muitos. Claro que eu não vou generalizar aqui. Quem sou eu? Não posso decifrar todas as coisas que estão no coração das pessoas. Mas essa é uma realidade de muitos. Muitas pessoas preferem investir o seu dinheiro numa causa perdida, numa causa perecível, do que investir na causa de Deus. Mas interessante nessa história é que quando Jesus permitiu que isso acontecesse, olha só o que o Espírito de profecia diz: fora por misericórdia para com os donos desses animais que Jesus permitira lhes sobreviesse o prejuízo. Achavam-se tão absorvidos em coisas terrestres e não se importavam com os grandes interesses da vida espiritual. Cristo desejava quebrar o encanto da indiferença egoísta a fim de lhe poderem aceitar a graça. Isso está escrito no livro O Desejado de Todas as Nações, página 338. Jesus tinha intenções a mais, pois seu foco sempre foi nas pessoas. E o nosso foco tem que ser sempre nas pessoas. Iremos enfrentar uma maratona de 21 noites. Iremos enfrentar grandes desafios. Aí eu faço uma pergunta: estamos nós preparados? A resposta vem logo de imediato: sim. Porque nós temos aqui irmãos que têm 20 anos de igreja, temos aqui irmãos que têm 10 anos de igreja, 5, 4, 3, até um bebê que nasceu há pouco tempo já é um missionário, porque ele já nasceu na igreja e logo mais, daqui a algum tempo, ele vai estar pregando o Evangelho, porque todo aquele que é nascido no reino de Deus, ele é um missionário por natureza. Essa deve ser a nossa filosofia de vida. Mas o que é mais interessante nessa história é que aqueles dois homens, quando foram libertados, eles quiseram ficar com Cristo. Jesus deve ter pensado: são intrusos. Claro, isso é uma brincadeira, é um termo que eu usei. Mas Jesus disse o seguinte: não, vocês vão ficar aqui em Decápolis, especialmente em Gadara, que era a cidade deles. Vocês vão pregar o Evangelho aqui. Façam primeiro esse trabalho. Primeiro pregamos no nosso bairro, na nossa vizinhança, na nossa comunidade, para depois pregarmos lá fora. Esse foi o conselho que Jesus deu àqueles dois homens. E eles tiveram que acatar. Ficaram ali, começaram a pregar. E qual era a pregação deles? O testemunho de libertação. Quando as pessoas viam aqueles dois homens libertos, ficaram admirados e sem entender. E aí eles usavam a oportunidade e começaram a relatar: eu morava ali naquele cemitério, a minha vida era uma tragédia, a minha família toda se afastou de mim, mas agora estou aqui, bem arrumado, com o cabelo bem penteado, minha barba tirada. Eu sou um cidadão comum, um cidadão de bem. E as pessoas olhavam ali a diferença, e como eles tinham tido essa experiência, as pessoas todas da cidade sabiam disso, precisava saber quem havia operado aquele grande milagre. E aí eles escancaravam o verbo e falavam que era Jesus de Nazaré que fazia tal coisa, que Jesus podia fazer qualquer coisa se eles permitissem. Nos relatos de Marcos, que não precisamos ler, 7:31 a 33 e 8:1 a 10, temos duas evidências de milagres que Jesus fez ao chegar novamente naquela cidade. Porque a Bíblia relata que Jesus só foi lá depois. Engraçado, a gente quando olha para Jesus pensa que nada é impossível para ele. Mas existem algumas coisas que são impossíveis para Cristo. Uma das coisas que é impossível para Cristo é a não permissão. Aquelas pessoas não estavam prontas para receber a palavra de Deus. Eles não estavam preparados. Primeiro alguém dali, da comunidade, do local,
precisava explanar a palavra de Deus para que eles aceitassem. E depois de um tempo, Jesus voltou lá e fez 2 grandes milagres. Primeiro ele curou um surdo mudo e depois ele fez a segunda multiplicação de pães. E isso foi o estopim para uma conversão tremenda naquela cidade. Mas o que mais me intriga nessa história é que apenas 2, uma dupla missionária, fizeram um trabalho tão grandioso naquela cidade que a recepção foi grande. E ali abriu-se as portas para que o Evangelho se expandisse. E não só em Gadara, mas naquelas 10 cidades o Evangelho entrou com tudo. E a conversão foi tremenda. Sabe, meus queridos, nos textos citados acima, percebemos que os 2 endemoniados abriram o caminho para Jesus, assim como João Batista abriu o caminho para Jesus, assim como os profetas de antigamente abriram o caminho para Jesus, e assim como nós vamos abrir o caminho para que as pessoas desse bairro, as pessoas da nossa família que não são adventistas e os nossos vizinhos conheçam a Jesus. Não só o Jesus de Nazaré que fazia milagres naquele tempo, mas o Jesus que ressuscitou, o Jesus que intercede por nós e o Jesus que virá nos buscar, pois estaremos prontos, mas primeiro precisamos cumprir o que Ele determinou, pregar o Evangelho. Irmão, você não vai sozinho para o céu. Não pense que você vai sozinho. Você vai levar uma legião de pessoas. Sabe por quê? Eu tenho o seguinte conceito: quando você prega para alguém, aí você pensa, só consegui uma pessoa no evangelismo, só uma alma se converteu, só uma alma se batizou, mas aí eu vou mais além. O que eu penso? Eu batizei, o Espírito Santo me usou, eu convenci com os argumentos dados pelo Espírito Santo e esse cidadão aqui se batizou. Está batizado? Começou agora a sua vida de cristão, vai caminhando, vem para a igreja, tem a classe pós-batismal com o irmão Itamar, tem a classe bíblica se quiser se inteirar a outros assuntos, a outros estudos mais amplos, e daqui a pouco ele está pregando por aí afora. Ele converte mais um, esse termo que eu estou usando só para simplificar. Ele converte 1, 2, aí aqueles 2 convertem 3, 4, aí vai com uma pirâmide. Daqui a pouco, por causa do meu trabalho, 300 pessoas se batizaram nessa igreja. Essa foi a situação daqueles 2. Aqueles 2 converteram toda a cidade de Gadara. Eu não sei nem dizer quantos habitantes tinham. Na verdade, eu nem sei se a Bíblia tem um número exato para aquela cidade. Mas as cidades de antigamente eu acredito que eram bem grandes também. E aqueles 2 fizeram um bom trabalho. E é isso que nós devemos fazer. Não nos preocupar com números, mas nos preocuparmos com as pessoas que nós podemos trazê-las para que essas pessoas também sigam a mesma ideologia e preguem e outras pessoas também venham. Porque nós temos uma missão a cumprir. Nós não devemos abandonar aquelas pessoas que não conhecem a Jesus. Elas são tão preciosas para Cristo que nós não sabemos nem a dimensão disso. E muitas vezes nós evitamos de dar um estudo bíblico, nós evitamos de fazer uma simples visita, nós evitamos de pregar no púlpito, nós evitamos de sair da nossa casa para pregar o Evangelho nas nossas ruas. Nós evitamos tantas coisas. E essas pessoas estão a perecer. Se não formos atrás, elas vão perecer. Se antes eu espalhava as coisas ruins porque eu vim do mundo, hoje, pela graça de Deus, e espero que até o final da minha vida, eu espalhe a mensagem eterna. Você veio do mundo, você traz as coisas ruins, elas desaparecem com o tempo. Você vai crescendo gradualmente nos princípios cristãos e agora você é um mensageiro de Deus. Você é um evangelista. Os evangelistas não serão somente eu e Itamar. Todos serão evangelistas. Todos temos uma parte a cumprir. Todos temos uma parte a cumprir. Sabe, meus irmãos, aqueles 2
começaram um trabalho bem simples. E as coisas começaram a funcionar. Aqui fica uma grande lição para nós. Todo aquele que é liberto do poder do inimigo tem o dever de livrar as pessoas das garras do inimigo. Tem a obrigação de fazer com que as pessoas conheçam a Cristo. Senão Jesus não vai levar você nem a mim para o outro lado da margem. Jesus não vai nos levar se não cumprirmos o que Ele determina. Aí você me pergunta: ué, Jesus não disse que é pela graça que eu sou salvo? É pela graça. Mas você tem que demonstrar de forma grata que você foi salvo por Cristo e que você também faz parte do reino de Cristo. E fazer parte do reino de Cristo é salvar pessoas. Fazer parte do reino de Cristo não é ficar parado achando que já fez muito só porque tem 10, 15, 20 anos. Fazer parte do reino de Cristo é você estar na ativa a todo momento. Deus enviou Jesus para libertar todas as pessoas desse mundo cruel. Deus enviou Jesus para nos ajudar a levar essa mensagem adiante. Você, meu amigo, que ainda não se decidiu, você é tão precioso para Jesus. Você não sabe o quanto Ele anela para que você esteja servindo a Ele. Você não sabe o preço que Jesus pagou por você. Cristo quer te trazer de volta para o caminho que Ele traçou. Jesus, Ele tem um grande milagre para operar na sua vida. Hoje eu não vou apelar. Hoje eu não vou apelar para o seu coração. Porque eu sei que você já tem consciência daquilo que você pode fazer por Cristo. Eu sei que você fará o seu melhor, não porque eu estou pedindo, mas porque Jesus entrou no seu coração e quer fazer morada nele. E você quer que ele continue. Seja uma bênção na vida da tua família. Seja uma bênção para os teus amigos, para a igreja que você congrega. Seja uma bênção para Jesus. A Niclésia vai cantar uma música agora. Enquanto ela estiver cantando, eu quero que você mentalize os momentos que Cristo iniciou indo do Getsemane à sua crucifixão. Quero que você mentalize o que Jesus fez por você e o que Ele ainda fará se você permitir. E eu quero que você, ao ouvir essa linda música, se levante, fale com Deus com toda a sinceridade do seu coração e diga para Ele que todas as coisas que ainda estiverem acalentadas no seu coração, que são coisas que impedem você de ir adiante pregando o Evangelho, que todas essas coisas sejam dissipadas pelo poder de Jesus e que nada que seja relacionado aos poderes sobrenaturais do inimigo venha fazer parte da minha e da sua vida, em nome de Jesus.